Seja muito bem-vindo, meu nobre irmão, queridíssimo Marcelo Deodébio. Abre o microfone. Abrir o microfone, e Abrir o aí? microfone, levar os cachorrinhos no pet shop, estudar cabala. Tarefas da sexta-feira. Senão os cachorrinhos não tem o que fazer, cara. Agora eles estão bonitinhos, já estão fantasiados e tal, tudo feliz. Ah. Nem só de coisas trevosas vive o homem. É o Halloween. O Halloween é bem uma. Carrega muito isso, né? Tem um lado, claro, que é um pouco mais soturno, saturnino, lúgubre, mas ele também tem esse aspecto divertido, né? Como é o Halloween pra você, mano? Cara, o Halloween, geralmente, agora na pandemia não é, mas geralmente a gente tem uma festa gigante, a fantasia, interior, lá em Minas Gerais, mas esse ano não vai dar, porque da pandemia. Ano passado também não teve, então a gente está em casa. Final, assim, festa de Halloween vai ser só eu, a Pri. Passa os moleques aqui no prédio pedindo balinha, eu já comprei, passei no Tatena, então estamos tranquilo. Mas na verdade, meu Halloween esse ano vai ser diagramando os livros do financiamento, né? Eu estou fazendo o Equinox, que a gente acabou de fechar ontem, né? O Opa, financiamento. E agora já estamos entrando em gráfica, porque semana que vem não para, né? Então vai ser o final de semana aí de trabalho. caramba! O Equinox, então, a gente vai ter aquela versão turbinada da Daimon, caprichadíssima, resgatando esse capítulo super importante da história da Telema aqui no Brasil. Fala um pouco pro pessoal do Equinox, Marcelo. O Equinox foram os textos que o Aleister Crowley escreveu de 1909 a 1920 alguma coisa. E aí o pessoal do Radino traduziu eles, né? E a gente selecionou, porque são mais ou menos 4.000 páginas de material, então é muita coisa. Mas ele está dividido, então tem poesia, tem música, tem textos, tem literatura, tem parte mágica, tarô, etc. Né? Então não dava para fazer as 4.000 páginas, ia ficar uma fortuna, né? Para o pessoal pagar. E a gente falou, pô, então vamos fazer aí os selecionados. Então a gente chamou o David Shoemaker, que é o coordenador da Temple of the Silver Star, lá dos Estados Unidos, cara telemita de bilhão de anos, e eles escolheram os melhores textos, ou seja, aqueles textos que você precisa ler para a parte de magia. Né? Então, acabou deixando de lado assim, poesia, os outros textos. Não que eles fossem menos importantes, mas ele teve que focar em alguma coisa. Né? E aí ia fazer mais ou menos umas 800 páginas, ou seja, por volta de um quarto do material total. E aí o que aconteceu? Foi fazendo o financiamento, o livro ficou muito grande, então a partir não deu para ficar em um volume só, a gente teve que dividir ele em 2 volumes. Depois foi aumentando o número de páginas, e a gente falou, putz, então peraí, vamos fazer em 4 volumes. Então, no final das contas, quem pagou um livro vai ganhar 4. E abriu uma outra possibilidade, porque agora que não é mais um livrão de prateleira e tal, daqueles tipo Bíblia que você está acostumado que eu faço, Uhum. a gente abriu uma possibilidade que dá para colocar os próximos textos do Equinox. Porque, como eles vão estar no formato de volumes, nada nos impede de no futuro a gente fazer um Equinox poesia, Equinox literatura e completar a coleção. E aí ter, sim, todo o Equinox em português. Caramba, cara, isso é. Eu penso que isso seja inédito em português, né? É inédito. Ninguém nunca fez porque é uma quantidade tão absurda de material e gigante e seria caríssimo de fazer e tal. Mas do jeito que a gente está planejando agora, dá para fazer em 2, 3 financiamentos coletivos. O pessoal vai comprando de pouquinho a coleção e no final das contas vai ter todos os 4.000 páginas de textos do Crowley. Né? Cara, que Então é um senhor volume fascinante. na biblioteca e provavelmente a gente vai fazer sim, vamos fazer o Equinox inteiro. Cara, Financiamento coletivo é a fascinante. coisa mais fantástica que já surgiu, cara. A gente Uhum. conseguiu fazer junto, já está diagramado, né? Já entreguei para o pessoal da Abadia a última canção do Marcelo Mota, que são os textos
que ele não chegou a publicar, então isso só tinha em manuscritos fechados dentro da ordem. E aí agora, para comemorar 2020, né, eles organizaram esses textos bonitos e tal, na forma de um livro caprichadão, também publicamos. Então, e o Fraternita Saturni, do Stephen Flowers, que também é outro livro clássico da fraternidade saturniana, que a galera da Ordem do Saturno traduziu e a gente também publicou junto. Então é um trampo. Só que agora, para entregar antes do Natal, né, não tem jeito, a gente sacrifica o Halloween. Uhum. Ah, mas é um sacrifício por uma causa extremamente nobre. Assim, Propósito glorioso, não é mesmo? é, Cara, que sensacional! Finalmente a gente vai ter aqui no Brasil acesso à fonte, acesso diretamente aos próprios escritos do Crowley. Isso, cara, isso não tem, putz, eu vou falar não tem preço não, tem sim, é só ir lá no financiamento coletivo apoiar. Mas a biblioteca da gente que gosta de tudo isso vai ser enriquecida, a amplitude de marcadores variáveis, o repertório, a bibliografia. Marcelo, você tem uma noção do trabalho épico que você está realizando aí junto com seus apoiadores, com a galera que está aí por detrás, aí junto, ajudando você a produzir todos esses livros, né? sim, é uma responsabilidade grande, cara. Assim, e o pessoal tá fazendo de um jeito que tá ficando muito bonito mesmo. A diagramação não é porque fui eu que fiz, mas a gente pegou a diagramação em inglês do Fraternita Saturni e a que a gente fez está muito melhor. Show. Então, ele vai ser um livro que vai chamar atenção até lá fora, né? A gente está mandando para o pessoal da Inner Traditions agora em novembro. Então, ele já o Canção e o Fraternitas já devem entrar em gráfica na outra semana, né? A semana é feriadão, né? Dia 2. Aí depois já começam os procedimentos. E provavelmente para a galera lá dos Estados Unidos vai chamar atenção para esses livros, porque eles ficaram muito lindos. Pô, que demais. Cara, financiamento coletivo é vida. Financiamento recorrente é um pós-vida mais divertido. Olha o que chegou essa semana e a gente está embalando e começamos os envios pelo correio hoje. Ó, que massa. A revista da Rede Vamp, a nova revista da Rede Vamp, a Strigoi. Fizemos aí, tivemos a mão de um amigo muito legal, muito conhecido aqui da gente, né? O queridíssimo Grola, a Rod Studios com a gente. E, cara, a gente tá super feliz. Olha os convidados da primeira edição. Dacre Stoker, sobrinho bisneto do Bram Stoker. A gente tem também o professor Hans de Roos, que foi o descobridor da obra Poderes das Trevas, que é uma versão alternativa do Drácula, que foi publicada primeiro, acho que na Noruega, na Islândia, mas que já era um resumo da versão da Suécia, que vai chegar agora aqui no Brasil. A gente também pegou o Thomas Carlson, a banda Incubus Succubus, o Killian Câmara. A gente está muito empolgado com isso também. Porra, massa demais. Uhum, cara, é a gente trazendo esse amor pela arte, pela cultura, pela magia, por tudo isso para o pessoal que apoia a gente, né? Tem coisa melhor, Marcelo? Pô, sensacional, cara. Uhum. Agora, falando de traços saturninos, Marcelo, do Halloween, me conta uma coisa. Dizem que o terror de todo escritor, de todo diagramador também, por que não, né? Porque a gente às vezes faz todas as tarefas. É a página em branco, o bloqueio diante da página em branca. É o seu terror também? Cara, a pior coisa que tem é se aceitar, porque o trabalho do escritor ele é diferente do trabalho normal, que, sei lá, você vai trabalhar numa empresa ou num banco, que você senta às 8 da manhã, saiu de tarde, você fez o que tinha que fazer, as vendas, etc. Né? O trabalho do escritor, às vezes você senta diante do computador e, tipo, não vem nada. Né? Também, às vezes, você senta de noite e o negócio está fluindo e você vai ficar até de madrugada, trabalhando até de manhã, às vezes, Uhum. né? Varando à noite. Então, é um tipo de trabalho que ele não tem hora para acontecer. Né? Então, a gente se prepara. A página em branco é realmente terrível, mas depois, sei lá, de 25 anos fazendo isso, a gente adquire alguns truques para conseguir vencer esse monstro da página em branco, né? Eu Uhum. acho que principalmente é não parar de trabalhar nunca. Eu tenho no celular, no Telegram, um grupo que sou eu mesmo,
Então, durante o dia, sempre que a gente já tem alguma ideia, alguma frase, alguma coisa que precisa, algum vislumbre, você vai colocando isso dentro dessa lista de afazeres, né? E aí já vai trabalhando esse conceito. E a hora que você chegar e falar assim, putz, esse é o momento que eu tirei para trabalhar. Então, aí nessa hora, tranca a porta, a esposa não veio, os cachorros não aparecem, eu mergulho aqui, eu não atendo nem telefone, nada. E aí eu produzo por horas, né? Uhum. Mas esse é um dos segredos. Porque às vezes também você não está com saco. Não adianta você ficar sentado e diante da tela e tal, você não vai conseguir atingir a mesma qualidade, o mesmo tipo de texto. Dependendo se você estiver fazendo algum trabalho mais nerd, assim, tipo um mundo de fantasia ou alguma coisa de RPG, não vai ter a mesma qualidade. Então, nesse momento, você fala, cara, desencana, e vai assistir alguma coisa, sai fora, vai fazer outra parada. Né? Claro Uhum. que nesse mundo a gente trabalha com prazos, então quase nunca dá para fazer, se dá esse luxo, assim, né? E acabou um projeto, começa outro. Então, a vida do escritor ele é um pouquinho separada aí da vida normal das pessoas normais. Uhum. Então há maneiras de lidar com esse terror, né? Assim, você tem que estar preparado, mas é igual nos filmes, né? Você vai lidar com os monstros se você tem a preparação antes. Porque se você for lá e falar, eu vou escrever agora e senta e liga o computador, talvez não venha nada, cara. Então, se você tem que fazer um pré-planejamento, os grandes escritores, né? A gente viu um curso agora com o Neil Gaiman de masterclass, e ele fala que, cara, para você ser criativo, você tem que estar o tempo inteiro olhando ao redor o que está acontecendo, ver os cheiros das coisas, o toque das coisas, o som do que está ao teu redor, anotar tudo isso para você estar tudo preparado. Pensar no teu livro, no teu texto, começo, meio e fim, estrutura dos capítulos, o que está acontecendo, para a hora que você sentar para teclar, essa vai ser a última parte de todas. E aí você já vai ter tudo construído na sua cabeça. E aí, nesse momento, você simplesmente só traduz o que aquela história está pronta. E você só passa para o papel. Uhum. Cara, isso é muito legal a gente poder ouvir isso de você, Marcelo, com uma parte desse seu processo. Cara, são mais de 60 livros que você já publicou, se eu não estiver enganado, nas últimas 3 décadas. É isso aí. Dá mais ou menos, um pouquinho mais de 60 livros. Então, a maioria dos livros é um livro que ainda é de RPG, que é um outro estilo, que é diferente de literatura. Porque a gente vai criar um mundo na qual o escritor vai trabalhar. Então, o cara que vai escrever um conto, por exemplo, de vampiros tal, ele precisa sentar e falar assim: tá bom, eu tenho um vampiro, beleza. Mas e o universo ao meu redor, né? Tudo reage, né? Senão ele vai ficar uma porcaria. Então, o cara, primeiro, antes de pensar no vampiro e tal, ele tem que pensar: quem são os vampiros desse mundo? Da onde que surgiu? Qual é o poder? Como é que passa essa maldição? E aí você vai pegar quem é esse cara? Por que ele é interessante? Por que essa história é simpática? Por que alguém vai querer ler isso? Né? E aí você vai ter, funciona a bala de prata, estaca no coração, o que vale, o que não vale? Como é que eu vou passar isso para o leitor? Né? Então, quando você faz o conto, isso tudo que é esse pré-preparação, né? Toda a parte do cenário, é basicamente o que eu faço. Então, o escritor ele tem esse trabalho, sim, mas no RPG a gente geralmente trabalha em conjunto com o narrador, né? Em conjunto com o mestre, em conjunto com os jogadores. Então, a minha função é tentar fazer um mundo que ele seja o mais verossímil possível, o mais agradável e o mais complexo, de modo que o escritor possa trabalhar em cima do que eu escrevi. Uhum. Caramba, é uma jornada e tanto, é uma jornada, duas maneiras de trabalhar muito com a criação. Marcelo, você também já tentou mexer com arte, fazer também ilustrações, ou essa ainda você vai até a parte do designer gráfico, da diagramação, ou você ainda se arrisca um pouco mais? Não, minha capacidade de desenho é, no máximo, fazer planta de arquitetura. E aí, isso antes do AutoCAD, né? Depois surgiu o AutoCAD. Ainda hoje eu gosto de desenhar a planta e depois passar para alguém que manja muito para
fazer a parte final. Eu ainda desenho tudo, então nos quadrinhos, quando eu produzo, ou quando eu vou falar com alguém que está fazendo um livro infantil, que a gente fez também, eu faço todos os esboços e aí passo para o desenhista. Ou até mesmo no tarô, por exemplo. Eu e o Grola fizemos um tarô junto com o outro Ricardo. A gente sentou e encheu o saco dele, tadinho. Foi um ano que eu passei e passava os rascunhos e falava assim, eu quero isso assim, 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 assim. Eu só não desenhei porque eu não tenho talento. Mas eu rabisquei exatamente o que eu queria, da cor que eu queria, do jeito que eu queria e tal. E aí o desenhista, na verdade, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta habilidosa de uma qualidade que eu não tenho. É o mesmo diagramador, os designers e tal. Eu tenho uma ideia de como é que eu quero a revista. Aí, por exemplo, você passa para o Grola e ele vai fazer a coisa mais maravilhosa possível. Uhum. Mas essa parte artística eu tenho muito de ficar em cima e controlar. A diagramação do meu livro de cabala, de tarô e tal, eu que faço tudo para ficar do jeito que eu quero. Então eu negocio as imagens, vou nos museus, pego as autorizações, pego os decks de tarô antigo, organizo tudo por data, e tenho a montagem do texto e depois vou colocando isso na timeline. Né? Não sei se a gente já chegou a conversar sobre o livro de tarô, mas é um dos livros que eu acho que foram mais bonitos que eu fiz. Caramba, Nesse não, esse eu ainda sentido. não. Esse eu nem ainda foi um livro seu que eu nem vi ainda esse. Um livro seu e, se eu não estiver enganado, da Pri Martinelli, né? Junto. Exatamente. A Pri fez toda a parte de oracular. Que Então, além de demais. ter toda a história do tarô, ainda tinha a parte que também é um negócio que nunca foi feito na história do tarô, que é um livro que tem todas as tiragens. Então, tipo, você tirou lá o mago com 5 de paus, o que significa? Né? Uma sacerdotisa com 8 de ouros. E aí ela teve a paciência de fazer um por um todos os textos, com todas as leituras, baseado ali na cabala, no hermetismo, no que aquilo significa. Então, esse foi um livro que demorou um ano para fazer. Acho que talvez se não tivesse tido a pandemia também, ele nunca teria ficado pronto. Você vai sempre adiando, sempre. É igual o meu livro de astrologia, que está há uns 3 anos sendo escrito, e sempre vem alguma coisa na frente. E aí o ano que Nossa. vem vai sair de qualquer jeito. Inclusive esse livro de astrologia do senhor, a gente já fala dele desde a época que a Vox Vampírica ainda estava na Antena Zero. É verdade. Mas esse não tem como, porque nunca foi feito um livro desse jeito. A maioria dos livros de astrologia são muito superficiais, muito genéricos. E aí o pessoal olha e fala, pô, isso aí não pode ser sério e tal. Só que a estrutura da astrologia é muito fantástica, cara, e muito complexa. E dá para fazer uma coisa bem legal, assim, e chega a ser assustadora de como funciona a parada. Mas você tem que produzir alguma coisa direito, e até agora não tem nada desse jeito no Brasil, né? Então a Uhum. gente vai colocar. Bom, presinto que será mais um marco que vai expandir pra caramba para todo mundo que quer densidade nos estudos, nas práticas. Cara, isso é muito legal saber que você está trabalhando e preparando todo esse conteúdo. Marcelo, voltando aqui agora, puxando aqui também um pouco uma questão de pauta de Halloween. Onde ficaria o Halloween assim, esse espectro, né, que abrange o Halloween? Onde você vislumbra, onde você mais vislumbra ele na Cabala? Na Então ele Cabala, fica na as roda do ano, Séfiras, né? onde Ele fica na os estrutura da roda caminhos. do ano, mas aqui no Brasil é ao contrário. Então, por exemplo, quando a gente faz a festividade de Halloween, na verdade a gente vai fazer do outro lado do ano. Né? Então, até aqui é outubro, né? O mês 11 a gente estaria fazendo em maio. Né? A gente vai estar comemorando daqui a pouquinho o Beltane. Né, que é diferente. Sempre o pessoal brinca e fala assim: eu me caso com a Priscila todo ano. E a gente se casa em outubro, né, no Dia das Bruxas, mas na verdade não, é ao contrário, né? Então, essa é uma data muito anglicana. Então, a gente comemora aqui o Dia das Bruxas mais por uma festividade, mas do ponto de vista magístico, a gente está trabalhando ao contrário, né? Agora a gente está indo para o verão, né? A gente está saindo ali da primavera, entrando no verão. Então, é uma época de
florescer tudo. Por isso que saiu tanto trabalho, tanta coisa nesse sentido, né? E voltando, o Halloween, do ponto de vista de lá, né, da onde veio essa estrutura, é o inverno, né? Entrada ali, outono, onde as coisas começam a morrer, onde o véu entre o mundo espiritual e físico fica mais fino, e onde você consegue trabalhar aí conversando com os mortos, chamando seus ancestrais, trabalhando aí no altar, né? Esse tipo de coisa. Tradicionalmente, a gente costuma ir no cemitério, a gente tem algumas entregas para fazer, tem uns trabalhos para realizar, trabalhar com alguns loas, então, da meia-noite aí do dia do Halloween, a gente já tem o que fazer, né? Mas é um excelente ponto para quem está ouvindo aí em casa para fazer o culto dos ancestrais, para proteger a casa, tentar chamar essas pessoas, essas entidades, espíritos que protegem a tua família, teu núcleo, é uma data excelente. Uhum. Caramba, que legal, Marcelo. Puxa, é sem sombra de dúvida. E aqui no Brasil, né, a gente tem uma curiosidade. A gente não tem o Halloween, é uma festa que foi importada para cá, teve a tradição dela ser importada pelas escolas de inglês, inclusive. A gente aí que tem um certo traquejo, né? Acho que você lembra dessa época, na década de 90, mais ou menos, né? Que foi uma coisa muito legal, né? Nosso convidado ontem, o filósofo, professor Luiz Felipe Pondé, brincou com a gente que o Halloween é mais ou menos um carnaval, só que com música decente, né? Porra, definição maravilhosa, cara. É um carnaval, só que com música boa. Um Pô, carnaval com música boa, né? Ele ficou aqui com a gente aí um tempo, curtindo o Halloween Redvamp ontem, né? Tava aqui, tava se divertiu, eu acho que ele se divertiu bastante com algumas atrações, com algumas apresentações. Mas, Marcelo, a gente tá falando aqui, né? Falando sobre o Halloween e tudo mais. A gente tem também aqui o Dia dos Mortos, basicamente, né? Agora, no 2 de novembro, né? isso, ele trabalha Também. dentro da mesma egrégora, que é esse culto dos ancestrais. Então, o que a galera faz do finados? Geralmente vai no cemitério e leva flor, leva alguma coisa, arruma ali o túmulo do avô, do pai, do bisavô, bisavó. Então, que nada mais é do que a mesma coisa de magia, né? Só que do ponto de vista mais católico, cristão, né? Mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma de estrutura. Você está fazendo um agrado, eu tentando fazer as pazes com uma figura sua ancestral que já se foi. E aproveitar essa egrégora que já abriu esses caminhos para trabalhar com isso. Uhum. É fascinante. Marcelo, no seu estudo da cabala e tudo mais, o medo tem um espaço na cabala? O medo é algo que pode ser trabalhado ou é algo que você também precisa ficar cara a cara com o seu medo? Existe também uma séfira, um caminho, existe um lugar na cabala que seria o lugar do medo? O medo ele faz parte da árvore da morte, né? Então, mas todo mundo tem esse caminho e ele é um subterrâneo, né? Um túnel que também está ligado com um caminho, né? Que é o caminho ali da Lua, né? O caminho do ágape, né? O caminho que vai fazer ali ligado com peixes, com essa estrutura, o caminho de Kof, né? Então a gente tem um outro caminho que é o quê? Na árvore da vida a gente tem o caminho do ágape fraterno, do amor, de você estar se sentindo bem no lugar, de você ser acolhido, né? E o medo é o oposto desse lugar, é você estar num lugar que é onde você não vai ser acolhido, ou você vai estar com medo, ou você vai utilizar esse medo, no caso, uma pessoa que trabalha aí com a árvore da morte, para escravizar alguém. Então, o medo é aquela coisa que nos aprisiona de uma certa maneira, né? Você fala assim, eu não vou sair da igreja porque senão eu vou para o inferno. E aí o cara passa a vida inteira dele sendo uma boa pessoa, mas não porque ela é uma boa pessoa, mas porque ela tem medo de que se ela fizer alguma coisa, ela vai para o inferno depois, né? Então, muita da nossa vida a gente trabalha com medo nesse sentido, né? De desconhecido, do que a gente não consegue saber, do que está obscuro. E precisa trabalhar isso. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais ciência, quanto mais você consegue compreender a sua sombra,
Você vai entender da onde está vindo esse medo, como é que ele funciona, como é que se trata isso eventualmente e como é que você consegue sobrepor esse medo. Então, essa iluminação, ela faz parte aí de você vencer esse medo da tua vida. Pode ser um trauma, pode ser alguma violência, pode ser alguma coisa que você sofreu e aí te causou algum problema e você tem medo de fazer alguma coisa dentro da sua vida. Então, essa compreensão, né, na Cabala a gente chama de caminho de Resh, né, o caminho do sol, ou em termos mais leigos seria a terapia, né, você entender os sinais, os símbolos, né, o tarô, você fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico e enfrentar essa sombra. E aí sim você consegue transcender e chegar em quem você é, né? Uma pessoa que tem medo, ela nunca vai conseguir chegar a ser verdadeiramente quem ela é de verdade. Uhum. Marcelo, percebo da sua fala um pouco falando sobre o medo, também um pouco também do que a gente chama nesse medo de angústia, né? Que é não conseguir nomear algo que está sentindo e que vem do Angst, né? Do alemão, que vem dessa pressão no peito e tudo mais, né? Os filósofos já diziam que as pessoas tentam superar esse sentimento de medo, ou melhor, a angústia. Alguns vão tentar por uma retidão moral exagerada. Outros vão tentar pelos prazeres da carne, pelos prazeres sensoriais. Outros vão tentar pela religião, mas que talvez ninguém nunca consiga se livrar desse sentimento, dessa angústia. Você acha que é possível a gente se livrar do medo ou da angústia, ou ele será um companheiro para todos os nossos dias sobre a face da Terra? Eu acho que não só o medo, mas toda a raiva, a inveja, a cobiça, orgulho, são companheiros de jornada, não tem o que fazer. Você vai ter em determinado momento. Então, se isso vai te causar mal ou não. Então, pô, todo mundo tem medo, cara. Se eu estiver no meio da rua e tiver vindo um pastor alemão correndo, sei lá, um Doberman. Não, hoje em dia não é mais o Doberman. Toda década tem um cachorro malvado, né? Isso é o Tem. Pitbull agora. Se Mas estiver vindo um Pitbull já passou Pitbull também, hein? na minha direção, é óbvio que eu vou ficar com medo. Então, não existe isso. Você falava assim para uma pessoa que você vai eliminar o medo, isso também é besteira, isso não existe. A pessoa vai se tornar irresponsável, talvez. Você está dirigindo, né? Então talvez você tenha. Não é o medo, né? Ele se torna aí uma precaução. Né? Então aí a gente está jogando já com palavras, né? Esse sentido fluido das palavras. Que em qual momento que você tem medo de ser assaltado se torna uma precaução para você trancar a porta da sua casa ou fechar o seu carro e tal. Então tem um momento que você pode viver em pânico, né? E sair de casa e ficar noiado e não viver. Ou você vai ter uma dose de medo que é segura de você trabalhar, porque afinal de contas você precisa também do medo para saber que pô, você não vai mexer com o leão, você não vai enfiar a mão na tomada, a faca na tomada. Então tem uma série de aspectos do ser humano que ele tem medo. Ainda mais a gente que passou por 1 ano e meio agora de pandemia, teve gente que morreu, familiares, você está trancado, você não sabe se você vai sair, pegar o vírus e ir para o hospital e morrer. Às vezes você tem mais medo de talvez ficar entubado, que quem passou pela experiência era um treco horrível. Né? E aí você pode ficar com medo ou um trauma. E aí você vai superar. Então, saindo assim, o estudo da Cabala a gente chama de Da'at, que é aquele conhecimento que você olha de fora da encarnação. Você está olhando e falando assim, ó, ok, o que você está com medo, cara? Você sofreu uma violência, então você não quer sair mais na rua porque você está com medo de ser assaltado. Então aí, ok, faz uma terapia, trabalha isso, tenta vencer isso, talvez, com ajuda psiquiátrica ou psicológica. Então, mas não ter medo de nada também está errado, porque aí você não tem medo de nada e vai vestir o relógio de ouro para desfilar no meio da favela, e aí também não está certo. Então, um pouco de cada coisa é o equilíbrio, né? Uhum. É bem Não só verdade. com medo, eu estou falando de todos os chamados defeitos de São Tomás de Aquino. Então, se o cara tem orgulho, o cara tem inveja, tá, um pouquinho de inveja ajuda, porque você olha para o outro e fala, putz, eu gostaria de ter aquilo, então deixa eu trabalhar aqui, tá?
mas muita inveja vai acabar te prejudicando. Luxúria, né? Então todo mundo tem que aproveitar ao máximo a carne, os prazeres e tal. Mas você não pode deixar isso dominar a sua vida, né? A ira, né? Você também não pode ser uma mosca morta, um Zé Bundão, mas você também não pode ser o cara que vai se estressar com qualquer idiotice que aconteça na vida. Então, tudo em quantidades moderadas, eu acho. Exagero é um veneno. Uhum, de fato, exagero, né? Leva à presunção, né? A híbris dos gregos, né? Que eles falam tão bem. Eu acho que é um tema na híbris, né? A desmesura, a desmedida. E eu penso que a gente vive uma era onde a híbris, eu acho que é uma das deidades mais cultuadas quando a gente vê. Marcelo, qual você. A gente falou um pouco aqui sobre a pandemia, que sem sombra de dúvida é um medo de todos nós nesse momento. Quem não experimentou esse medo durante a pandemia, é melhor tomar cuidado, é melhor dar uma repensada, mas todos experimentamos esse medo. Mas a gente deixando um pouco de lado a pauta da pandemia, Marcelo, qual você acha que são os medos, os maiores medos desse momento das pessoas? E como você acha que esses. A gente sabe que os medos sempre acabam se tornando material plástico, material estético, né? As pessoas, na década de 80, as pessoas faziam monstros usando figuras de fetos, né? Foi passando, cada época foi criando, pegando os medos das pessoas, ansiedades e transformando plasticamente num tipo de criatura, num tipo de história. A gente teve os reality shows, na cola veio uns jogos vorazes, veio uns jogos mortais. E agora que a gente está meio que um pé fora da pandemia, o outro ainda lá, mas o tempo está correndo. O que você acha que vão ser os próximos medos, os próximos terrores que vão aparecer na arte para trazerem boas histórias para gente? Você tem alguma aposta, algum chute? Eu acho que assim, a gente tá. Vírus mortais, eu acho que vai ser alguma coisa que vai ser explorado. Lembra quando teve 2012, que aí teve aquela série de filmes da catástrofe, do fim do mundo, perto de quando ia virar os anos 2000, aí eles tinham o bug do milênio, aí depois a gente tem os zumbis, agora deve estar vindo Matrix de novo, que aí vai ser as pessoas conectadas na internet, né, perdendo a alma, perdendo a razão, perdendo a racionalidade. E também não dá para esquecer o maior de todos os documentários, que é o Idiocracia, né? Que não é um documentário, é um filme que fala que as pessoas vão ficando cada vez mais estúpidas e o mundo vai sendo dominado por coisas cada vez mais absurdas, né? Então esse é algo que está aí, está acontecendo. Um apocalipse zumbis, monstros, acho que sempre vai ter espaço para esse tipo de medo, né? O medo de que vai acabar tudo. E agora a gente sabe que dentro de uma pandemia, às vezes a gente assistia aqueles filmes de zumbi e olhava e falava: não é possível que as pessoas do filme são tão estúpidas. E agora na pandemia a gente descobriu que as pessoas são tão estúpidas. Então é possível que se tivesse mesmo um apocalipse zumbi, a gente estava muito ferrado, porque as pessoas vão cometer atos completamente irracionais, e acabam pondo em risco todo pessoas que estão em volta, né? Uhum. Esse, Absolutamente. mas esse é um Absolutamente. outro tipo de medo, né? Você tem aquele outro medo que é clássico de todos os filmes, que são os fantasmas, né? As criaturas malignas, o ser do outro lado, que explora aquele medo do desconhecido, né? Que se você trouxer ali para baixo é basicamente a grande pergunta, né? O que vai acontecer depois que eu morrer? Né? Aí se os caras que estiver do lado de lá depois que eu morrer forem do mal, né? E se tiver um demônio, né? Um espírito? Porque não chega nem a ser um demônio, né? Os fantasmas de filme eles são espíritos como nós, né? Que estão do lado de lá, só que fazendo maldade. E eu ainda tenho a impressão de que o ser humano é muito pior que esses demônios de filme. Uhum. É, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu tô aqui pensando, né? A gente estava falando de tudo isso, né? Olha Aqui, ó. isso. Você quer aquela fantasiada de abóbora? Que linda! Olha o Loro Tiala. Olha Estava só. aqui latindo. Pronto, Os vai vir pets, falar os contigo. pets dominando, os pets dominando as lives da rede vampírica, né? Daqui a pouco aparece um gato aqui também, a Mel, a Marisa, alguém vem aqui daqui a pouco na mesa também.
Marcelo, como foi? Eu lembro, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Eu não vou mencionar quando a gente estava em Florença, na Renascença, na Itália, não é verdade? Vamos deixar de fora essas histórias do que acontecia em Florença, na Itália, na época do Renascimento. Mas a gente se conhece há um tempão. Marcelo, eu lembro de você antes dos cachorrinhos e eu estou vendo o Marcelo depois dos cachorrinhos. E aí, cara, como foi essa transformação? Como foi se tornar pai de pet também? Pai de pet, não, foi mais ou menos sem querer, porque o que aconteceu foi que na pandemia teve uma dessas pet shop clandestina, criador, sei lá, e que o cara faliu e o cara simplesmente abandonou os cachorros. Aí fugiu, eles estavam tudo para morrer lá. Então o pessoal invadiu com a polícia, né? Os bichos gritando e tal. E a Pri tem umas amigas que cuidam dessa área de arrumar casinha para os bichinhos e tal. E aí ela acabou ficando com os dois que eram os mais pequenininhos, mais cheios de doença que você puder imaginar. Então os caras tinham tudo. Os coitados dos bichinhos, o veterinário falava que eles não iam sobreviver. Né? Então tava com anemia, fome, verme, o que você falar, os coitadinhos tinham. E aí a Pri pegou para cuidar. E eu nunca tive cachorro na vida, porque eu sou alérgico a cachorro, gato, né? É um motivo, por exemplo, pessoal que não sabe, mas a gente nunca foi na Vamp Tower, porque o já tem 200 vampiros. Se eu entrar, vai ser igual o cara da múmia. Você tem que Caramba, tu fugir de contou lá, isso porque em não live, tem. mano! São. Você contou isso ao vivo agora na internet. Não, eu tenho essa parte da. Tipo a múmia. Então, eu nunca tive pet. E a experiência está sendo maravilhosa, né? Esses bichos são fofinhos, recomendo. Se você tiver condição, tenha pets, vale muito a pena. Os bichinhos são amor puro, assim, é uma parte nova, né? Você acha que você vai estudando cabala e magia e tal, mas você tem uma coisa nova para aprender todo dia, cara. Uhum. Eles surpreendem. Todos eles são serizinhos que surpreendem. Marcelo, tem um outro tópico que eu sei que você adora também, são séries, né? Séries aí nos streamings, eu sei que você gosta de maratonar e vira e mexe quando a gente conversa, você e a Pri sempre jogam umas aí que a gente nem tá, que estão fora do nosso radar, que a gente vira fã. Outlander foi uma delas, né? O que você anda assistindo por aí, que você acha legal, que você acha que tem a ver aqui com o nosso público, aqui com a galera do Acesso Redvamp? Olha, a gente acabou de assistir o Lock and Key na Netflix, que é o das chaves mágicas, baseados num quadrinho. O quadrinho é maravilhoso, o seriado foi bem legal também, acabou a segunda temporada. Pode assistir sem medo, começo, meio e fim, bem resolvido, bem feito, divertido. É uma boa recomendação aí. E outra, né? A gente está assistindo Seinfeld, que agora Putz, foi Seinfeld. para Netflix inteiro, e Seinfeld é maravilhoso. A gente já tinha visto inteiro, né, com a box, mas depois de assistir o Curb Your Enthusiasm, do Larry David, a gente assistindo Seinfeld de novo, você consegue ver exatamente que parte da comédia que é do Seinfeld, que parte da comédia que é do Larry David. E ainda fica tipo muito melhor. Então, se uma outra dica para quem tem o HBO, assiste eu acho que é Curtindo a Onda, eu não lembro, eu não sei o título em português. Segura a onda, eu acho. É o Uhum. Curb Your Enthusiasm, e aí depois assiste o Seinfeld de novo. Ou de novo, se você nunca assistiu. A melhor comédia, o melhor seriado de todos. E esperando, né? Acho que o Sandman entra ano que vem. Daqui a pouquinho vai ter Cowboy Bebop, que eu tô assim, com pouca esperança, mas vamos assistir. Como tá a sua hype Muita... pro Sandman? Cara, o trailer do Sandman ficou maravilhoso, ficou igualzinho o quadrinho, cara. Eu tô numa hype enorme para ele. Pô, tá, Tudo bem, eu Netflix você senti não que tá espera promissor. grandes coisas, mas o Gaiman tá em cima e, pelo que eles divulgaram de material até agora, eu acho que vai ficar bem fiel ao quadrinho, né? Vai ser só primeiro volume, Uhum. né? Que é eles capturando o Sandman e ele recuperando ali os objetos dele e tal. Mas eu acho que vai ter um puta potencial, vai ser uma obra-prima. E eu tô esperando também o The Show do Alan Moore, que os caras não libera para comprar, não libera para assistir. Tem, já está pronto o filme, eles já exibiram e lançaram o trailer aí, mas
Uhum. E, obviamente, né, o Eternos e o Shang-Chi, que eu nem fui no cinema, nem pretendo ir. Vai ter que esperar agora No vir streaming. para o stream, né, para Disney, para TV a cabo. Mas paciência, é coisas de pandemia, né? Você fala falando de medo e tal, a gente não pretende ir em shopping center, essas coisas tão cedo. A gente mudou nossos hábitos e eu acho que ainda vai estar por aí por um bom tempo. Então, até onde vai esse limite assim, de medo e tal? Tanto que nem tá tendo a Horror Expo esse ano fisicamente, né? Uhum. Online. Online. Então, muitas das coisas vai mudar. O Zuckerberg acabou de anunciar aquele meta lá que é. Eles querem colocar o Player One, o Red Player One, no mundo real, né? Então, você vai ter uma realidade virtual com óculos, e aí vai entrar e vai ter um Facebook virtual. Vamos ver que diabo que vai dar isso aí. Uhum. Você disse bem, né? Que diabo que vai dar isso, né? Porque a gente para e pensa, né? Os caras inventando aí tecnologias para interpretarem os sonhos, vislumbrarem o que as pessoas estão sonhando. Eu não sei, Marcelo, eu sou pouco otimista. Eu paro, olho para aquilo, meu, eles estão fazendo isso para colocarem anúncio do Google, Colocar anúncio de anúncio algoritmo na num cabeça da sonho, gente. não tem a menor dúvida, cara. Não dá para confiar de jeito nenhum. Eu tenho mantido a minha presença digital no mínimo possível, né? Eu tenho as lives do Mayhem, mas a gente tem falado só no Mayhem. E aí joga para o YouTube, mas obviamente eles não distribuem e tal. Aqui também você tem umas entrevistas maravilhosas, os caras também não distribuem. Mas a gente vai atingindo o público que a gente consegue atingir, Uhum. cara, porque a menos que você vire e fale assim, vou me banhar de Nutella, vou correr pelado na rua e tal, você não vai ter like, não vai ter view, não vai ter nada, né? Quanto mais idiota, mais imbecilizado, mais tosco, mais podre, mais like tem. Eu acho que esse é o grande Halloween, né, cara? Esse é o grande filme de terror que a gente está vivendo. Você abrir um treco, tipo, chama TikTok, um TikTok. negócio assim que é tipo um YouTube, só que é vídeo curto, de gente fazendo micagem, dancinha, umas coisas assim. Tipo, eu vejo de vez em quando que alguém joga um negócio pro Instagram, mas parece um show de horror total, né? Pro pessoal que tem a referência do Rick e Morty quando ele assiste aquela TV intergaláctica, né? Que só tem aberração, parece isso. E acho que é o que o mundo se tornou, sei lá, cara. A gente está seguro aqui em casa, tá fechadinho, tranquilinho, porque eu não sei, cara, não sei. Acho que o pessoal ficou meio louco nessa pandemia. Vamos ver Uhum. se a humanidade vai sobreviver, né? Senão a gente está no filme de terror, ficar aí trancado em casa, consumindo a cultura, tem muita coisa antiga ainda para rever, reler. Então acho que tem um ponto que quem pode ficar em casa consegue ficar. Uhum. E É vamos ver o que vai verdade, é verdade. acontecer. É verdade, o nosso ouvinte aqui, ouvinte, né? Eu não sei como é que eu chamo aqui. Bom, Nosso vocês ouvinte. tiveram que se reinventar também, né, cara? Por mais que seja gostoso de ir na discoteca e tal, eu acho que vai demorar ainda um pouquinho até voltar a vida ao normal, né? Ter Uhum. coragem para sair para ir para uma balada. Olha, a gente, por hora, a gente está operando online. Nosso único evento presencial físico está em agosto de 2022, né? 13 de agosto de 2022, que é a Carmila, Noite de Gala Sombria, né? A gente, assim, né? Pelo andar da carruagem, pelo desenvolvimento das coisas, a gente acredita que até lá as coisas já estão mais estáveis, né? Já está mais seguro, a gente vai respeitar todos os protocolos, né, de biossegurança que vão estar imperando até lá. Mas a gente acredita que ali a gente vai ter um espaço mais aberto, ter um espaço mais amplo, onde vai ser o jantar lá. A gente fez algumas mudancinhas estruturais para poder comportar tudo isso, mas a gente acredita que até lá as coisas já vão estar melhores. Mas, por exemplo, né, Marcelo, a gente está aqui desde março de 2020, viemos para o online, né? Trouxemos a Fantasy, aquela festa que você foi na época do Poison, o Bazar Redvamp vai ter uma versão online dele logo logo também. Outro que você também esteve com a gente. E, cara, discotecagem de noite e durante o ano 4 grandes festivais, né? Que a gente traz DJs, bandas do Brasil, do exterior, convidados especiais, né? Como você. E aí a gente faz o Redvamp Dark Online Festival, né? Cada um tem uma temática. Tem o Carnaval, o Halloween, o Enamorados. Teve um que não pôde acontecer esse ano, porque, né, quem assiste sabe, né? Passei por um
momento ali que só dava para manter o que a gente já tinha funcionando, porque o coração e a cabeça não estavam legais para inventar, para, né, trazer para a realidade. Mas tem o Aurora, que é um dos nossos festivais que vai acontecer o ano que vem. Que a gente vai trazer no online Fantástico. também. E o sonho é trazer tudo isso aqui para o físico quando a pandemia, quando o Covid for só uma lembrança ruim. É, vai ser ainda. Se você está falando de medo, eu acho que isso vai acompanhar a humanidade ainda por bastante tempo. Vai ser a grande sombra. É, Uhum. o É, Covid e os grandes governos ditatoriais de direita e de esquerda que estão se aproveitando para tirar direitos e uhum. Os totalitaristas têm um caso muito especial com o medo, né? Eles precisam daquele medo, eles precisam de todo tipo de fake news, né, para derramar em cima das pessoas. você precisa de medo, cara. Se você não tiver metade da população com medo dos fascistas e metade da população com medo dos comunistas, esses grandes picaretas não vivem, né, cara? E Não o vive. povo vai na onda do medo, cara. Tem um desenho de 1940, eu acho que é da Da Disney, do Disney, pato, que é o maravilhoso, que eles têm que galinho Chicken eleger o Little, o galinho Chicken original. Little, cara. Que é uma das coisas mais maravilhosas. Até hoje ele é atual, cara. E é isso mesmo, cara. A galera com medo vai dar poder para esses parasitas. Não tem o que fazer. Uhum. Precisa, Então, na verdade, tem o que fazer, né? O problema é que o povo não quer fazer, né? Falta aí essa outra coragem, né? Que não é bem especificamente ligada com o medo que a gente está discutindo agora de fantasma, de tal, mas está faltando aí esse culhão do povo. uhum. Pois é, né? Esse é um negócio, vocês que estão aí, enfrentem seus medos, né? Não sejam dominados pelos seus medos, pelos seus vícios e até mesmo pelos vícios no eu, né? Que as pessoas me parece que caem muito, né? Para deixar essas coisas rolarem como rolam, né, Marcelo? Assim, não, são todos os vícios, né? O Tomás de Aquino já mapeou todos eles. Eles trabalham em conjunto ali. Tem que fazer, faz parte do ser humano, né? O lado sombrio da personalidade de todas as pessoas. Mas é o que eu falei, você precisa identificar, eu acho que é a maior virtude que um mago, um estudante pode ter, é você conseguir olhar para o espelho e identificar os seus defeitos, os seus temores e conseguir trabalhar eles, né? Porque eles sempre vão estar por ali. O importante é entender e conversar com eles e deixar eles ali quietinhos, tendo a parte deles, mas não vai para debaixo do tapete. Se a Uhum. pessoa tende a querer esconder tudo, uma hora explode e vai ser de uma vez só, né? Aquele pessoalzinho mais comportadinho, mais calminho, mas na hora que o cara explode, é uma bomba gigantesca. Uhum. É, são aquelas bombas terríveis, né? Então a gente pode dizer que um dos, né, muitos segredos é esse: não varre o medo para debaixo do tapete, deixe ele pequenininho, gosmento, sujo, esquisito, assombrando ali no cantinho para você poder monitorar, para você poder espreitar o movimento dele. Traz ele para a luz, vê, enxerga e entende por que ele existe. Conversa com ele, faz ele trabalhar para você. Uhum. Eu gostei dessa visão, Marcelo. Isso aí. Gostei muito disso. Meu nobre, a gente chega aqui nos nossos instantes finais. Você precisa vir de novo na Vox Vampírica para daí a gente fazer as pautas longas, de viajar aqui nos papos. Mas eu quero, cara, já quero te agradecer de todo o coração em nome da Rede Vamp, da todo o nosso pessoal aqui, dos músicos, dos artistas que estão aqui com a gente. É sempre bom, Marcelo, encontrar você aqui para bater esse papo. Pô, eu que agradeço, galera que está em casa. Valeu por ter escutado a gente. Como eles te encontram nas redes sociais, Marcelo? E, cara, eu sou mal facinho. É só digitar Deldébio ou Marcelo, Diamond, Cabala. É fácil de me achar. Então, geralmente no Facebook, lá, Marcelo Deldébio, ou Projeto Mayhem, ou Deldébio.
Se vocês digitassem Cabala Deodébio, Cabala Marcelo, YouTube, Bate-Papo Mayhem, você me acha. É bem facinho mesmo. Opa, aí sim, meu nobre. Cara, eu quero te agradecer. Quero te convidar também agora, né, para você também aí subir um pouco o som, que a gente agora vai receber ao vivo aqui uma DJ que vai estar discotecando ali do Paraná para a gente. Ó, show de bola, vou sim. Então já joga. Já vou voltar aqui, eu tô diagramando o Equinox, já vou ficar escutando vocês. Show de bola. Opa, maravilha então, Marcelo. Irmão, uma vez mais, muito obrigado pela participação, pela presença. Tamo junto. Vira e mexe, vou lá te encher o saco lá no portão da editora. Vou pegando mais livros aí, porque o que mais dá para fazer agora é ler e estudar bastante também. Nem se falou aqui atrás que acabaram as estantes em casa. Agora eu tô reformando o quarto da Lilith, porque vai sair uma das camas e vai virar outra estante de livro da prateleira e parede inteira de estante, cara. Porque eu nunca li tanto livro na vida, cara, que você fica trancado em casa e não sai e tal. A gente tem nosso cantinho, a Pri fica num canto com os livros dela, eu vou pro outro, aí você fica fazendo carinho dos bichinhos e lendo. E é isso aí, cara. Rendeu, cara. A pandemia multiplicou a biblioteca. Opa, que bom, meu nobre, que bom. Então, meus queridos amigos, esse foi o nosso bate-papo aqui com Marcelo Deodébio, da editora Diamond, do projeto Mayhem. Marcelo, volta sempre, sabe que a casa aqui tá aberta, tá bom? Valeu, gente. Abração. Opa, valeu, Marcelo. É isso. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.